E veio-se, pois, todos esses moabitas, amonitas e meunitas, aqueles povos que eram descendência de Ló, se juntaram para estar investindo contra a descendência de Abraão. Porque nós vemos que todas as 12 tribos de Israel, elas foram e são descendência abraâmica. Então nós vemos que vieram todos esses povos de além do mar. E quando eles falam de além do mar, era daquele lago que eles chamam de Mar Morto. E então eles vieram desde aquela banda até ali. E nós vemos que aquele lugar onde eles chegaram, que é Hazar-Tamar ou En-Gedi, era um lugar baixo. E nós sabemos que Jerusalém foi sitiada em cima de um alto das montanhas. Então nós vemos que aqueles povos, eles se achegaram, estavam ali prontos para estar atacando, pois, o povo de Deus. Mas nós vemos que joelhos no chão, coração voltado a Deus, e principalmente louvores em meio às adversidades, fazem o mover de Deus na vida daqueles que são dele. Aleluia. Nós vemos que Josafá, ele ouviu essa notícia, e humanamente falando, nós como seres humanos, quando se levanta alguém de fora contra nossas vidas, nós já ficamos aflitos, mas realmente nós ficamos temorosos. E Josafá não foi diferente. Ele estava ali como rei, mas ele ainda era um ser humano. Então nós vemos que a primeira reação de Josafá foi simplesmente estar ali e temer a essa notícia. Mas nós vemos que logo em seguida ele se lembrou: olha, conjecturando, eu sou homem, mas eu me recordo de quem é meu pai. Eu me recordo daquele que lá em 2 Crônicas 7, no versículo de número 14, quando Salomão está conversando com Deus, e Deus diz: se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, se pôr de joelhos, se pôr com o coração contrito na minha presença, conjecturando, eu farei grandes coisas no meio do povo. Então nós vemos que Josafá, ele temeu, ele pôs-se a buscar o Senhor, e ele apregoou não somente para que ele buscasse, mas para que todo o povo buscasse juntamente com ele. Essa é a importância, irmãos, de nós estarmos unidos em oração, intercedendo uns pelos outros, porque quando nós estamos unidos, juntos em um só propósito, ao qual Deus ele fica contente, irmãos, pode se levantar quem for, pode se levantar de lá homossexuais, pode se levantar os traficantes, pode se levantar o maioral lá de fora, mas o maior é quem está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vemos que Judá se juntou a pedir socorro a Deus, e todos que estavam ali estavam simplesmente totalmente buscando ao Senhor, fossem mulheres, homens, crianças, e principalmente aquele que era o líder da vez. Então nós vemos que, passando para nossos dias atuais, nós vemos que muitas das vezes, nessa geração atual, existem muitos jovens, muitos que estão ainda aprendendo na palavra, que quando o pastor chama, quando o pastor ele traz um pouco a mais, ele aperta um pouco mais a rédea, com os olhos espirituais, sabendo que algo está para acontecer, nós vemos que os jovens muitas das vezes, dá aquela, não, eu não vou, nossa, mas está muito apertado, o pastor nunca tinha feito isso antes. Mas aí quando a coisa começa a apertar, irmãos, que o inimigo ele começa a se levantar, nós vemos que a nossa batalha não é contra sangue nem contra carne, mas contra principados, potestades, todo o mal que está mexendo. Então nós vemos que, assim como Josafá se colocou a orar, ele se colocou de joelhos e apregou para que todos pudessem estar juntos dele, nós vemos que nossos dias atuais não é diferente. O próprio Jesus Cristo diz que em determinado momento, quando estava aquele pai ali aflito, que se chegou ali, pois os discípulos disseram: olha, Senhor, nós não estamos conseguindo retirar, pois, este espírito imundo deste filho. Mas o que ele disse? Esses não saem senão por jejum e oração, senão por buscando a Deus incessantemente. É por isso a necessidade e a importância de estarmos totalmente com a nossa vida entregue no altar do Senhor.
Então nós vemos que Josafá ele se colocou de pé. E ele assim começou a indagar ao Senhor, mas não de uma forma a estar confrontando a Deus. É porque nós, muitas das vezes, quando nós estamos passando por alguma adversidade, nós, a nossa pequenez humana, nós não entendemos que Deus, Ele já sabe de tudo. Então nós acabamos questionando a Deus, trazendo algumas perguntas ao Senhor, para que nós pudéssemos lembrar a Deus das promessas que Ele fez. Mas nós sabemos que nós, como filhos amados, nós estamos aqui, e basta que nós estivermos cada vez mais com nossos joelhos dobrados, com a nossa vida voltada a Deus, e Ele vai fazer uma mudança totalmente. Aleluia! Ah, mas está acontecendo algo na minha vida, está acontecendo um levante no meu serviço, está acontecendo um levante na escola, está acontecendo um levante entre os meus vizinhos. Ei, se bota de joelhos e veja que o Senhor Aleluia, muda a Deus! história. Glória ao Senhor Jesus. Então nós vemos que ele começa a dizer a partir do versículo de número 6: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Então nós vemos que Josafá ele vai conversando, tem um diálogo com Deus, e uma oração nada mais é do que um diálogo com o Senhor. Existem muitas pessoas que às vezes se colocam, pelo plácido do Senhor. Não, irmãos, é na humildade que Deus trabalha. Aleluia! É quando nós mais estamos aflitos e necessitados, é que Deus, Ele mostra quem Ele é em nossas vidas. O próprio Senhor fala, deixa muito bem claro na palavra dele, que é na nossa fraqueza que Ele mostra a força dele. É quando nós achamos que não tem mais fim, não tem mais jeito, é que Ele mostra Glória que a Deus, Ele Jesus. faz Santo é o do Senhor. improvável provável, e faz uma mudança total na vida daqueles que confiam nele. Nós vemos que aqueles que estão ali começam a orar incessantemente, e nós vemos que aqueles ali amonitas, os moabitas, eles estavam ali já prontos para poder subir e conquistar, pois, Jerusalém. Mas nós vemos que a partir do versículo de número 14, veio o Espírito do Senhor sobre a congregação, sobre a vida de Jaziel, que era filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Lembra, irmãos? Asaf, aquele mesmo que estava junto com o rei Davi, aquele que ajudou a estar também edificando alguns dos salmos, aquele que tocava e juntamente ali, quando ele começava a tocar juntamente com os demais, nós vemos que o Espírito do Senhor, ele se movimentava na casa. Pois é, dessa mesma descendência, veio aí Jaziel. Ele se levanta, se coloca de pé e diz: dai ouvidos toda o Judá e os vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amados, a primeira coisa que Deus dá por resposta é o seguinte: olha, todos vocês que estão buscando, sejam judeus, sejam aqueles que estavam em Jerusalém, somente ouçam o que eu estou para dizer, diz o Senhor. Ah, mas é relevante, vai. É o que muitos não entendem. Nos nossos dias não é diferente. Vai ter levante, vai. Principalmente porque hoje nós estamos seguindo os caminhos, os passos de Cristo. E os passos de Cristo são passos que nos trazem dor, mas são dores que nos levam para uma vida eterna junto com Ele. É uma peleja que Deus ele nos chamou e Ele não vai nos desamparar. Porque aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, Ele é fiel para terminar a obra que Ele iniciou na nossa vida. Aleluia, meu Deus. Não foi diferente, irmãos, não é diferente, igreja. Jovens, mulheres, homens de Deus, não é diferente em nossos dias. Nós vemos que aquela grande multidão, só os amonitas e os moabitas já eram sanguinários de nascença. Aliás, nasceram de forma incestuosa, de Ló juntamente com suas filhas. E aí nós vemos que deu-se essa geração. E também vieram aqueles outros também que eram descendência de Saul. Então nós vemos que esses povos eles se juntaram para ir contra o povo de Deus.
povos que estavam totalmente fora da presença do Senhor, achando que estariam prevalecendo e permanecendo vitoriosos contra aqueles que realmente servem a Deus. Amados, quantos que estão por aí nessa geração atual, só buscando estar ali e aqui, ali e aqui, e realmente o revestimento do alto não tem buscado. Meu Deus. Se esquecem que outrora Deus havia prometido que sobre toda a carne seria derramado o Espírito dele, que o Espírito do Senhor estaria sendo derramado. Em Pentecostes se iniciou esse derramar, e até hoje está aqui o Senhor para derramar o Espírito Santo dele sobre nós. A autoridade do Senhor está sobre a vida de cada um que o busca em Espírito e em verdade. Amados, é diferente o lugar onde se está com um povo que busca realmente a Deus. É realmente diferente o lugar onde você pisa e sente que realmente o povo está buscando em oração. É diferente o lugar onde o povo realmente está se consagrando a vida a Deus. É realmente diferente o lugar onde Deus ele está habitando através do seu Santo Espírito. Amados, e sobre este lugar não há porta do inferno que prevalecerá, irmãos. Não há porta do inferno que prevalecerá contra aqueles que realmente buscam a Deus em espírito e em verdade. Quando nós estávamos no mundo, era o inimigo e o pecado quem regia a vida. Mas hoje, como nós estamos aqui buscando a Deus, é o Senhor quem rege a nossa vida. Cada passo que nós damos, o Senhor ele está guardando, protegendo, livrando com a tua grande e poderosa mão que está aberta, com o seu braço que está estendido, pronto para nos livrar e guardar. Voltando para o texto, nós vemos que, seguindo a partir do versículo de número 16, este mesmo Jaziel continua a profecia. Ele diz: amanhã descereis contra eles. Lembrando, aonde eles estavam era na parte baixa, era em Engedi, era próximo do Mar Morto. Então nós vemos que o próprio profeta, ele diz: olha, quando vocês estiverem descendo pela ladeira de Ziz, e achareis vocês eles no fim do vale, e ali vocês verão a minha vitória. Aleluia. Aí vem o versículo de número 17, que é o versículo que eu creio que todos sabem de cor e salteado. Diz assim a palavra do Senhor: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém, ó filhos do Senhor. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saímos ao encontro, porque o Senhor será aleluia. Amados, nós vemos aqui o Senhor, ele já fazendo a promessa. E como nós bem sabemos, aquele que promete, ele não volta atrás, porque ele não é homem para mentir, filho do homem para que se arrependa. Então nós vemos que ele prometeu. Então era questão de tempo. Mas aí que tá, Deus ele já tinha marcado o tempo, já tinha marcado a hora. Poderia ser naquela tarde, na noite, não. Deus falou: olha, pela manhã, amanhã vocês estarão se levantando, se pondo de pé. Mas Deus em momento algum disse: olha, portai-vos as vossas armas e vão de contra eles. Não, ele só disse: olha, coloquem-se de pé. Mas se coloquem-se de pé, não é coloquem de pé e fica paradinho, não. Porque muitas das vezes quando Deus ele passa uma profecia, o abençoado, a abençoada acha que é para poder esperar Deus sentadinho e de bracinho cruzado, mas não é. Nós devemos fazer a nossa parte. Se Deus ele nos chamou, nós devemos nos posicionar. Jesus. Fisicamente, de joelhos. Porque é de joelhos que o crente, que o cristão realmente batalha. Nós entramos para a batalha espiritual de joelhos. É com o joelho no chão, com a boca no pó. Assim como Josafá fez, ele estava ali prostrado. E aí ele recebeu, pois, a resposta que ele necessitava, que o povo necessitava naquele momento. E nós vemos que logo em seguida de Deus está fazendo esta afirmação. Ele fala: olha, se ponham de pé e vejam a salvação que eu tenho para convosco. Amados, nós sabemos que no dia a dia nós passamos adversidades, sim, passamos provações, sim.
Só Deus sabe o que cada um de nós está passando. Às vezes estamos passando por algum momento de marcar algo, mas nós sabemos que em breve algo vai surgir. Porque a vida do crente é uma vida acomodada. Sempre tem algum tipo de levante. Assim como o povo de Israel sempre tinha algum levante contra eles, nós hoje também, com uma nova Israel espiritual, nós vemos que nós estamos aqui, nós vamos passando pelejas também. Principalmente quando nós estamos no querer na vontade de Deus ali. Deus, aleluia. Aí nós vemos que a situação, ela acaba por ser adversa. Mas para que nós não venhamos ser como os discípulos que estavam ali dentro do barco, e às vezes quando vinha aquela tempestade, aquele temporal, eles achavam, olha, o barco não vai resistir, o barco vai naufragar, acabou, não vai ter mais jeito. Eles esqueceram que estava ali na frente. Eles esqueceram que não era porque ele não estava respondendo que ele não ia agir. Eles esqueceram por um momento, e olha que eles estavam no mesmo barco dele. E eles estavam ali desapercebidos. E aí teve um momento que eles se lembraram, ah não, Jesus está aqui. Ele dá o escape, ele dá o livramento. E o que aconteceu? Eles se colocaram e buscaram ao Senhor. E aí o Senhor, algo que não sai da minha mente, irmãos. Nós vemos que no Antigo Testamento existe um varão que ele indaga, olha, quem é esse? Que está nos céus, desce e pode retornar, aquele que para o vento com as suas mãos, que para as águas com as suas vestes. Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Irmãos, nós vemos muito bem claro que esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus, que despiu-se de sua glória, por amor a nós, por amor às vidas deste mundo. E esse se entregou como ovelha muda ao matadouro. E esteve ali, sofrendo por azorraque, sofrendo ali, pois toda a humilhação por nós. Levou sobre ele todo o pecado, todas as dores, todos os nossos pecados ele levou sobre si. E nós vemos que hoje nós temos vida. O castigo que foi sobre ele nos traz a paz. Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque esse mesmo Jesus Cristo nos alistou para o exército dele. Nós vemos que, só rapidamente, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, conversão de Paulo. Alguém que tinha um chamado diferente dos demais. Logo em seguida, na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, ele vem dando a definição de fé. Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que nós cremos. E vem dando os exemplos de fé conforme a parte dos patriarcas. E nós vemos que nós somos chamados para uma grande peleja, para um grande batalhão dos céus. Nós somos chamados como soldados de Cristo. Aleluia. Para estarmos marchando e seguindo adiante. Vai se levantar exército inimigo? Vai se levantar povos adversos? Vão. Mas maior é o nosso general do que aqueles que estão de lá para cá. Esse mundo está tentando se levantar, tá, mas não prevalecerão, porque o Senhor ele permanece com a sua igreja. O Senhor ele permanece forjando os seus. Ele está neste lugar forjando vidas, para que vidas lá fora venham ser alcançadas e que o inferno venha continuamente perder essa batalha. E que assim o nome dele, o grande general, venha a ser exaltado sobre a face dessa terra. Amados, nós vemos que aleluia, Jesus. Aqui em 2 Crônicas, capítulo de número 20, Josafá, após ele ter recebido essa profecia, ele se colocou novamente prostrado perante Deus. Ele se encontrou ali, eu entendo como ser humano, nós como seres humanos, nós entendemos que às vezes acontece algo, nós não temos ali a resposta, e quando Deus dá a resposta, nós ficamos aliviados. E foi basicamente isso que aconteceu com Josafá. Ele se prostrou e agradeceu a Deus. Aí ele se levantou e os levitas se levantaram, e ali estiveram, pois, entoando a Deus louvores em alta voz. Amados, nas adversidades nós buscamos a Deus de joelhos, buscando a Ele em oração. É verdade, Jesus. Mas uma coisa que também é importantíssima, que não venha se apartar de nossos lábios,
é adoração a Deus, mesmo em meio às adversidades. É estarmos adorando a Deus mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às dores. Ah, mas está gemendo, está chorando? Tá, mas continua. Porque cada lágrima que você desce do seu rosto, Deus, Ele consegue, Ele colhe, porque Ele sabe do íntimo do teu coração. Aquilo que os seus lábios não conseguem pronunciar, o seu coração está aí falando com Deus. Aleluia! Então nós vemos que pela manhã seguinte, logo cedo, o povo se levantou e saiu ao deserto de Tecoa. E aí ali eles foram. E Josafá lhe disse para todos que estavam ali: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e serei prosperados. Basicamente, irmãos, confiemos em Deus. Confiemos naquele que Deus ainda utiliza em nosso meio, em nossos dias atuais. Existem muitos que realmente estão se corrompendo, existem, mas ainda existem os remanescentes que estão buscando a Deus. Aleluia. Ainda existem pessoas que ainda buscam pelas madrugadas, ainda vão para os montes, eles estão buscando realmente se encher com a reserva de azeite. Porque sabemos que em breve, falta só um pouquinho de tempo para que a nossa batalha, a nossa peleja, ela se encerre aqui, para que nós possamos ouvir em grande e alta voz: aí vem o esposo. Glória a Deus. Aleluia. E aqueles que estão buscando reserva de azeite, e aqueles que estão buscando reserva na base do joelho, da oração, do jejum, irmãos, eu creio que nós veremos o nosso amado Deus. Veremos Ele face a face e poderemos adorar a Ele incessantemente, dizendo glória, glória, glória a Deus. Podemos dizer aleluia. Amados, nós vemos que aqui na terra nós oramos exatamente porque nós estamos buscando o reino ao qual nós ainda não estamos, a nossa linda pátria que nós estamos adiante, nós estamos cada vez mais buscando. Então nós vemos que lá, por não haver mais dor, nem choro, nem nenhum tipo de aflição, nós estaremos somente louvando a Deus, juntamente com os anjos, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Amados, que nós possamos ensaiar aqui embaixo, para que nós possamos estar dando o nosso melhor lá em cima, que nós possamos estar sendo fiéis com Deus aqui embaixo, para que Ele possa nos levar junto dele, e nós possamos o ver e adorar a Ele cada vez mais, para a eternidade. Santo Jesus. Eu vejo algo interessante aqui, irmãos, que eu vi também quando o povo estava indo em direção a Jericó, ao qual foi algo super interessante que Josafá também, creio que ele deve ter se lembrado, e ele também pôs-se em execução. Antes de ir os soldados, ele colocou na frente, irmãos, foi os cantores, foram aqueles que adoram a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque em meio às adversidades, quando nós realmente buscamos a Deus, quando Deus nos dá a resposta, amados, Ele já deu a resposta. Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. Então, amados, não há necessidade de irmos com espada, não. Vamos louvando a Deus. Glória a Deus. Porque Ele já nos está providenciando a nossa bênção. Nós cremos, Jesus. Então nós vemos que ali, eles estavam ali entoando louvores a Deus de majestade santa. E eles estavam ali diante daqueles que eram armados, daqueles que estavam com as lanças, com os escudos, com as espadas. Irmãos, e nós vemos que eles estavam louvando e diziam: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia! Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a tua benignidade dura para sempre. E ao tempo que eles começaram a louvar, irmãos, olha só como é que é tremendo. Enquanto eles estavam se preparando, ainda estava tudo certo no acampamento inimigo. Eles ainda estavam lá,
achando que iam prevalecer e permanecer. Mas a partir do momento, e diz a palavra, versículo de número 22, a partir do momento que eles se colocaram a louvar a Deus, e iam somente louvando ao Senhor, entoando glórias a Ele, louvor e adoração a Ele, amados, começou algo lá no acampamento inimigo. Nós vemos que aqueles que estavam ali, eles se emboscaram entre eles mesmos, se juntaram os amonitas, se juntaram aqueles outros ali também, os moabitas, e foram contra os meunitas, e logo em seguida eles foram contra eles mesmos. E assim como Deus havia prometido que não sobraria nenhum inimigo, foi o que aconteceu. O povo de Deus somente foi descendo. Foi descendo, foi descendo. Volta para conferir lá antes. Quando ele voltou, já voltou. Ei! Nós vemos que primeiro, no versículo de número 2, a notícia foi: olha, está vindo aí 3 povos sanguinários, vão acabar com a gente. Um já seria o suficiente. E uma coisa que seria, irmãos, que é importante nós entendermos, que mesmo se ele conseguisse juntar todo o exército de Judá, não conseguiria ir nem contra os moabitas. É verdade, Jesus. Mas nós vemos que Deus, ele não trabalha com números. Aleluia. Ele trabalha com fidelidade. Aleluia, meu Deus, ele não Deus. trabalha com quantidade. Ele trabalha com obediência. Deus, ele não é Deus que trabalha com muitas cabeças. Vemos Gideão. Quantos eram os que estavam junto de Gideão? 32.000. Sobraram só 300. O que são 300 perto daqueles que estavam lá? E nós vemos que Deus, ainda assim, com aqueles poucos que tinham fidelidade com Ele fez a improbabilidade acontecer. Vemos também Elias, mesmo correndo para lá e para cá, se escondendo, mas quando Deus disse: olha, sai de onde você está, eu vou te usar, é você. Nós vemos também a palavra do Senhor, que existiam 150, existiam ali profetas de Baal e de Aserá, e que ali estavam, adorando a Ele, buscando a Ele, e nada acontecia. Mas um que era fiel para com Ele foi o suficiente para que Ele mostrasse a sua glória. Glória a Deus. Um que estava com a vida no altar foi o suficiente para que Deus mostrasse para aquele povo quem realmente Ele é. Glória a Deus. Todo o poder e autoridade está em suas mãos. Santo Deus. Aleluia. Então nós vemos que eles estavam ali e o povo, ele somente ouviu. Outrora eram: aí estão vindo contra nós, vão nos destruir, vão acabar conosco. Verdade, meu Deus. E aí agora nós vemos eles ouvindo o seguinte: olha, o que eu vi lá embaixo foi algo humanamente impossível. Eu desci para ver os inimigos e estão todos mortos. Meu Deus. Todos estão mortos. Não sobrou. E amados, eu entendo, pelos olhos da fé, imaginando aquela cena, com aquele povo que já era acostumado em batalhar, que eles sabiam distinguir um sangue que era fresco e um sangue que já era um sangue de tempos, de dias. E eu creio que quando não está na palavra, mas quando ele olha e vê aquele sangue recente, eu creio que eles entenderam que foi porque eles louvaram a Deus. Aleluia, Jesus. Porque eles confiaram no Senhor. Glória a Deus. Mesmo no momento de adversidade, nós vemos que, pelo louvor, eles conquistaram a Glória a Deus. Aleluia. Tu és É por santo, isso Jesus. a extrema importância de pessoas que realmente estão com a sua vida no altar. Porque
quando estamos com a nossa vida no altar, pode até ter notícias de lá para cá. Ah, mas está doente, foi parar no hospital. Ah, mas veio fulano na casa de ciclano ameaçar ele. Ah, mas está no levante lá no meu serviço, estão querendo fazer, estão tramando algo contra mim. Ah, mas estão me perseguindo. Mas ei, se tu está com Deus, com o grandão da Galileia, Aleluia. pode se levantar um, pode se levantar dois, 10, Deus, 30, aleluia, 50, Jesus. 500 nações contra os irmãos. Amados, outrora houve uma declaração que eu acho muito interessante, até nos dias atuais. Um rei se voltou e disse: olha, eu tenho confiança de conquistar toda e qualquer nação, mas a nação que tem aquele tal daqueles crentes de joelho, buscando aquele Deus, aí não dá. Então nós vemos que o inimigo ele pode até brincar lá fora, mas contra o povo dele que realmente o busca em espírito e em verdade, pode querer planejar, pode querer fazer isso, pode tentar daquilo, mas não prevalecerá. Aleluia, Jesus. E nós vemos que o rei Josafá, ele se manteve ali, e ele somente deu uma ordenança para aqueles que estavam com ele. Foi para atacar? Não. Foi para poder emboscar? Não. Foi para poder jogar pedra? Não. Foi simplesmente para descer, recolher os espólios, porque Deus havia feito aquilo que ele havia prometido. Então nós vemos, irmãos, que quando nós colocamos a nossa vida no altar de Deus, Ele faz e é fiel para poder realizar a obra dele. Mas não achando também, irmãos, porque muitos por aí acham que a obra de Deus vai ser enriquecer e ganhar fortunas. Amados, aonde está nosso coração, está a nossa riqueza. Se nós colocamos a nossa riqueza, nosso coração nas riquezas do mundo, vai ser algo passageiro. Haja vista que nós devemos buscar a coroa incorruptível, aquilo ao qual nem a traça, muito menos a ferrugem pode atacar e pode consumir. Aleluia. Amados, que nós possamos exercitar uma coisa chamada fé. Porque se nós exercitamos a nossa fé, mesmo que ela seja como um grão de mostarda, não é do tamanho, é como um grão de mostarda, que inicia pequenininho, mas depois que é cultivado, depois que se passa o tempo, irmãos, depois que se passa o tempo, ele floresce, aquele pé de mostarda que fica grande, florido, e que também dá outros frutos. Irmãos, quando nós colocamos a nossa fé em ação, amados, o impossível se torna possível. Porque esse universo, o que é esse universo perto do nosso Deus? Se Ele criou o universo, Deus, todo o poder e toda a autoridade está sobre as suas mãos. Então não se esqueça de uma coisa: tudo aquilo que você está passando, ou que você passará, somente coloque nas mãos do Senhor e exercite a sua fé, a sua confiança. Aleluia, Jesus. Porque Ele tudo fará, porque Ele já está fazendo. Enquanto nós estamos aqui, pode ter inúmeras coisas, adversidades acontecendo nas nossas vidas lá fora, mas enquanto nós esquecemos o lá de fora e estamos adorando a Deus, nós vemos através deste exemplo de Josafá, que enquanto nós estamos adorando aqui, Ele está providenciando a vitória. Aleluia. Enquanto nós estamos com a nossa boca aberta aqui, adorando a Ele, exaltando o santo nome dele, ao único que é digno de toda honra, toda glória, louvor e adoração, amados, Ele já está fazendo mover o movimentar dele no espiritual, em prol da tua vida, em prol da tua família, em prol dos seus vizinhos, em prol dos seus familiares, em prol dos seus parentes. Aqueles que você tem colocado no propósito de oração, aquele que você tem dobrado o joelho e colocado entregue a vida nas mãos do Senhor. Não permanente antes, porque esse mesmo Deus que Ele livrava, que Ele libertava, Ele ainda livra, liberta, salva, cura e transforma a vida do ser humano. Esse é o mesmo Deus que outrora nós éramos inimigos dele, mas através da graça, em
filhos, e filhos comprados com sangue, e sangue na cruz do Calvário. Então que nós possamos somente nos voltarmos a Cristo Jesus, porque Ele está por nós, porque Ele está conosco, Ele é o sumo sacerdote que nos liga ao Pai, é Ele quem está intercedendo por nós, e hoje nós buscando a Ele, irmãos. Aleluia, Nós vemos Jesus. que Ele nos dá Glória o a Deus. escape e livramento, e nós iremos gozar, e nós iremos nos alegrar cada vez mais Nós na cremos, presença Jesus. dele, ao qual nos chamou e Aleluia. nos tem providenciado toda a força. Lembrando, é na nossa adversidade, é na nossa fraqueza que Ele demonstra a sua força. Aleluia, Jesus. Então que nós possamos entender e aprender que assim como Josafá tinha aquele povo que estava como um exército, que estava buscando a Ele, que nós hoje também somos o exército de Cristo. Nós estamos seguindo o nosso general, mas nós não estamos vendo, mas pelos olhos da fé conseguimos ver no âmbito espiritual, através de muita consagração, louvores, jejum, buscando cada vez mais orar, buscando cada vez mais examinarmos as Escrituras. Nós vemos que nós ganhamos vida, e esse mesmo Deus que livrava o seu povo na antiguidade ainda nos livra e nos livrará. Aleluia. Continuamente das adversidades deste Glória a mundo. Jesus. Só Ele para nos livrar, só Ele para nos guardar. Sem Ele nós não somos nada. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Então que nós possamos entender e compreender que Ele ainda se faz presente, e ainda dá tempo de nós estarmos buscando a Ele, de nós estarmos nos revestindo pelo Espírito Santo dEle, de nós estarmos buscando reserva de azeite, para que quando venha a meia-noite nós possamos nos achegar juntamente com o noivo. Glória a Deus. Para que quando se achegar e tocar a última trombeta, que nós possamos nos achegarmos e estarmos com o nosso corpo transformado em corpo de glória e subirmos aos altos céus juntamente com Cristo Jesus, podendo receber o galardão, podendo receber a coroa, podendo receber aquilo que Ele tem nos prometido, porque Ele prometeu. Olha, primeiro Ele vem nos alertando: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E Ele também diz Jesus, em outro versículo: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, e assim como eu me assentei com meu Pai em seu trono. Então quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Que nós possamos cada vez mais nos mantermos fiéis, verdadeiros, adoradores a Deus, e buscando cada vez mais uma vida reta, íntegra na presença dEle. Nós somos justos não porque somos perfeitos, mas só porque nós somos justificados em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus nos justificou através da cruz do Calvário, e hoje Ele ainda continua com seus braços abertos, com a sua mão estendida, estando nos livrando da ira de Deus. Então que nós possamos cada vez mais somente sermos gratos a Ele, somente nos entregarmos cada vez mais, dia após dia, estarmos com o nosso altar arrumado, reparado, e com nossas vidas como um sacrifício vivo na presença dEle. E nós vemos que Ele nos prometeu que o fogo Ele arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Que esse mesmo fogo do Espírito Santo permaneça ardendo na vida dos irmãos e das irmãs continuamente, Deus, aleluia. e não venha se apagar. Pelo contrário, que se multiplique e multiplique e multiplique, para que assim nossas vidas possam ser exemplo e que possamos incendiar ao outro que está necessitado. E assim cada vez mais buscando juntos e estarmos seguindo aos Amém. passos. Aleluia. Essa noite foi o que Deus direcionou para estar falando. Que assim Deus possa cada vez mais ministrar os seus corações e que Ele possa falar continuamente. Que o Espírito Santo de Deus venha guiar continuamente essa igreja, assim como Ele já tem feito. Que Ele possa cada vez mais abençoar a vida dos irmãos e das irmãs. Assim eu gostaria de agradecer essa rica oportunidade em nome de Jesus.